Meu marido, o João, né, que os meninos estão falando, ele é infecto, ele adora, assim, paciente DST, ele até hoje trabalha no CRT Santa Cruz, aqui da Rua Santa Cruz, né, fazendo pronto atendimento, ele gosta de paciente grave, que não tem diagnóstico, ele é o perfil dele. Acho que controle de infecção ele não foi fisgado pelo controle de infecção, e o que ele está fazendo também é trabalhar com a pesquisa de vacina, e aqui com uma equipe no CRT, então ele trabalhou lá com a vacina da Janssen e em alguns outros protocolos ali. Então, eles ganham, aí não é o concursado do Estado, né? É um esquema de bolsa que eles recebem ali. É bem interessante. Nossa, tem que gostar mesmo, né? Mas foi ótimo, porque acho que essa pandemia, né, José, essa questão de vacina, para quem não era assim imerso, submerso até no mundo da vacina para o infecto, era uma coisa meio distante, né? E agora acho que todo mundo teve que, né, sentar, Teve que olhar. estudar um pouco, é verdade. Exato, Teve que né? entender um pouco de vacina, isso é verdade. Exato. Que eu, assim, eu tinha o básico e agora até que dá, entendeu? Mas antigamente, para fazer as indicações e pronto, mas ler a fundo, assim, acho que foi a pandemia mesmo, né? É Então verdade. foi bom para ele. A gente teve que entender de vacina, de imunologia, né? Teve que Se aprofundar aí. aprofundar mesmo. Mas o meu João, ele não vai sair de lá, não, viu? Ele vai se aposentar. Ele adora trabalhar lá no CRT Santa Cruz. Então, tipo, porque cada dia é uma coisa de. Se bem que assim, essa semana ele tá no gripário, né? Então ele já tá meio. Começa a reclamar, né? Mas o que ele gosta é daqueles casos HIV complexos, né? Então, na praia. E quem gosta, gosta, né? Eu já nunca foi muito minha praia. Faz, né? A gente tinha que fazer, mas É. muito. Olha quantas pessoas aqui. A Oi, gente vai dar um gente, boa tempinho. noite. É a Vivi do CEP, eu não resisto, tem que entrar, né? Oi, doutora Amy. Oi, casal Herreria. Oi, Emília. Oi, Tati. Eu queria agradecer muito vocês por estarem com a gente nesse projeto aí. Emília, que é a nossa enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente, ela vai tocar essa reunião, e eu acho que quanto mais a gente partilha, mais a gente ganha. Aproveitem muito o espaço. Emília, você vai arrasar aí na moderação, tá? Ela estava toda nervosa, viu, Josi? Imagina, Emília já está tarimbada nessas coisas também. E é isso aí, o espaço é de vocês, viu? Obrigada. Tá. A gente vai dar um tempinho, né? Porque ainda não são nem 19h30. Só mais uns. Aí deixa dar pelo menos mais 19h35. Tá. Pra gente. E a gente já começa. Mais 5 minutos a gente começa. Emília, só para ficar claro, normalmente essas reuniões são todas gravadas. Sim, Então a tranquilo. gente começou a gravação. Beleza, obrigada. Obrigada pelo convite aí, para o pessoal do CEP aí.
O Emi, como vocês estão de Covid aí em São Paulo, a gente está meio assustado com as notícias que estão vindo daí. Tá ruim. De novo. Já. Mas, gente, assim, os pacientes estão poucos em ventilação mecânica ainda, né? Só que a gente sabe como funciona, né? Aí começa a aumentar o número de internados, depois começa a aumentar em ventilação. A gente espera que a coisa fique por aí, aumentar só o internado, né? Mas o que rola, esse número de internação também tem muito a ver com detecção por internação por outros motivos e às vezes faz a detecção, sabe, Josi, também. Falando isso. E todos os hospitais já estavam comentando já fazem umas 2 semanas, olha, tá ruim. E a gente teve delay de notificação porque acho que na semana passada ou retrasada, tá? Uns 2, 3 dias a gente ficou sem acesso ao sistema, de novo. E aí a coisa tá atrasado. Tem muito hospital aqui em São Paulo, eu não sei se vocês tiveram essa situação aí, tem hospital em São Paulo que está atrasado com notificação. Então, aqui o delay é porque o pessoal não está testando. Porque tá um surto de gripe, né? Então todo mundo é gripe, não é Covid. Ninguém está testando. Tá circulando influenza aí, Josi? Como? Não vi. O que está circulando aí? Você falou gripe, mas influenza? Então, não está testando, as pessoas não estão testando, entendeu? Não está testando. Mas é algo não Covid, porque a positividade, a taxa de positividade estava bem baixa. Mas não estão testando para Covid também. O pessoal não está procurando a urgência como buscava. Gripava e ia para a urgência fazer teste. Agora não, o pessoal tá sem testar, né? Está resolvendo em casa. É assim, porque como a gente tem painel de patógeno respiratório, painel molecular, então o que a gente está vendo em internado, né? Metapneumo, vírus sincicial em adulto, rino, enterovírus. Então, metapneumo teve uma semana aqui, há umas 2 semanas atrás, assim, que bombou. E influenza sumiu, assim, desapareceu das estatísticas. E o problema é, assim, de positividade laboratorial do nosso laboratório, começou assim, 4%, 4, poucos por cento naquela semana da baixa, né? Aí 8, 10, 15, 20, estamos em 30% de positividade laboratorial essa semana. E tem umas projeções bem ruins eles têm, aqui tem um setor, né, de economia em saúde que faz projeções baseadas, a nossa projeção é baseada em telemedicina. Quando aumenta os atendimentos de telemedicina, quer dizer que vai aumentar o número de casos e talvez internações. Então eles fazem essas predições. E veio uma predição meio ruim aí essa semana, então mesas de crise voltaram desde a semana passada, então o povo está preocupado aqui. Então vamos ver o que vai rolar, sim. Mas assim, o povo, por exemplo, acho que a gente ficou de abril até agora, meados de maio, sem óbito, aí agora em maio teve um óbito, já começa assim, né? Aí, ventilação. Os óbitos são poucos, as internações não são tantas, mas quando o número de casos começa a aumentar muito, sempre tem um idosinho, aquelas pessoas já bem doentes para internar. Aqui foi assim em fevereiro desse ano. A gente teve um número de casos absurdo, o número de internação não acompanhou as internações de 2021 por causa da vacina, mas respingou no hospital. E aí agora a gente já está alerta por causa de vocês, quando começa a ir no Sudeste, né? Depois chega aqui. Então a gente já está meio tenso. A gente estava com 4% de positividade. Essa semana foi 25% de positividade. Eita. Foram 37 exames apenas, mas a taxa de positividade foi boa. Agora tem um paciente só com Covid no hospital. Sério, gente? Por enquanto está tranquilo. A da baixa ficou sem nenhum, né, naquele período lá que caiu, mas agora acho que essa semana já foi para 50 e poucos internados, né? Mas em ventilação mecânica é 1, 2, assim, é pouquinho. Então, já começou a ligar o alerta, entendeu? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Emi, boa noite, Josi, boa noite, André, Tati, todo mundo. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas à doutora Emi, tá? Vou explicar um pouquinho o que é o projeto para você entender e todo mundo também que foi convidado. Então, é um encontro aberto. Doutora Emi, a gente tem... Eu sou Emília, sou enfermeira
da qualidade e coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, do Hospital Primavera. E aí, a cada 2 meses, a gente trabalha uma meta de segurança e a gente sempre encerra essa meta que a gente trabalha de várias formas, com treinamentos, em loco, com dinâmicas, enfim, de várias formas com a equipe, e a gente encerra com esse momento que a gente está fazendo agora. É uma parceria nossa com Viviane do CEP e é um encontro que a gente chama de Trocando Experiências, Construindo Conhecimento. Então, a ideia é que seja um bate-papo, que a gente apresente o que a gente está fazendo no nosso hospital e que o nosso convidado também traga experiências para a gente ir trocando e a gente saber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode crescer, o que está acontecendo, né, nas outras caixinhas, nos outros hospitais, que podem contribuir para a gente também. Então, seja muito bem-vinda. Vou deixar depois a doutora Josi te apresentar. Estou muito feliz com esse projeto, com esse momento. Agradecer a Vivi também pela parceria e por ter topado esse momento comigo a cada 2 meses. Tem sido muito, muito construtivo. Então, só para contextualizar o meu nervosismo que Vivi apresentou, Emília está aí nervosa. Eu estou, doutora Emília, nervosa porque eu cresci, né? E eu aprendi muita coisa com essa equipe. Então, foi minha primeira e grande escola. Minha primeira experiência profissional foi com o doutor André e a doutora Josi. São profissionais que eu admiro demais, então tive a oportunidade de trabalhar 3 anos e estou aqui muito feliz de agora estar apresentando esse projeto e estar trazendo eles. Então, assim, desculpa, tá, André e Josi, mas é meu pai e minha mãe de CCIH, não tem como. Quatro, então. A equipe é composta por André e Josi, também tem Tatiana, que está aqui com a gente, e Ana Luísa, que também está, e a Ana Luísa está tímida, não quis ligar a câmera. Ana, dá um tiquinho aí para a gente, tá? Se você puder. Então é isso, sejam bem-vindos, e agora o momento é de vocês. Obrigada. Emília. Obrigada. Bem, pessoal, conversando com a Emília um pouco mais cedo, a gente achou interessante a gente falar rapidamente aí de qual que é a nossa experiência no Primavera, para a gente mostrar como que é o nosso... Você vai apresentar ali? Então... A gente tinha programado de falar primeiro da gente, depois eu ia falar da Emi, mas como a gente já está conversando com a Emi, nós vamos inverter. Eu vou primeiro apresentar a Emi. Emi é uma querida, Emi Gouveia, médica formada pela Universidade de São Francisco, infectologista formada pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, pós-graduação Einstein em controle de infecção, tem uma expertise vasta em controle de infecção, como quem entrou antes ouviu a nossa conversa, assim, ela saiu da residência para controle de infecção, enquanto alguns, como a gente, vai para a UTI, mexe com controle, outros vão para a AIDS. Emi foi direcionada para controle de infecção, fez pós-graduação Einstein em controle de infecção, passou em alguns outros serviços e hoje é médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein. É um prazer imenso, Emi, você ter aceitado o nosso convite. E um adendo, ela foi nossa colega de residência e é pequena, não mudou nada, mas é fantástica. Então, foi, assim, muita generosidade tirar um tempinho para conversar com a gente, Emi. Obrigada. Oi, pessoal, boa noite. A gente vai falar um pouco da gente e depois você... Isso, obrigada pelo convite, viu? Pessoal, vou falar um pouquinho de higiene das mãos, né? Vocês sempre ouvem a gente de controle de infecção falando de higiene das mãos. A gente fala tanto porque realmente é importante de verdade. É a medida mais efetiva para prevenir infecção. É a que dá menos trabalho, é a que custa menos dinheiro, é a que traz o melhor resultado. Por isso a gente sempre está falando sobre isso. Ele impacta sobre a segurança do paciente, tanto que a Anvisa diz que é uma meta de segurança do paciente. Ele impacta sobre a experiência do paciente dentro do hospital, porque ele fica mais feliz quando ele vai embora para casa sem ter uma infecção hospitalar. É um programa que ele é mais ou menos uniforme para todos os países da Organização Mundial de Saúde.
Então, a técnica que a gente faz aqui, os momentos que a gente observa aqui são os mesmos no mundo inteiro, porque isso aí já está esgotado pela literatura. A evidência é de que higienizar as mãos faz bem, é uma medida de biossegurança, tanto para o paciente quanto para o profissional, não tem dúvidas, a literatura não deixa dúvidas a respeito disso. Todo hospital, para poder funcionar, para ter o seu alvará de funcionamento, ele precisa mostrar para a vigilância sanitária que tem uma política de higienização das mãos, ou seja, na verdade, para você manter as portas abertas do seu hospital, você tem que ter álcool gel dentro do hospital, tem que ter um jeito de higienizar as mãos. E por último, não menos importante, a higienização das mãos, ele está incluído e é avaliado em todo e qualquer projeto de acreditação. Se você se meteu com acreditação, você vai ter que vigiar a higiene das mãos. E por último, uma coisa que é super relevante para quem administra o hospital é que quando a gente previne evento adverso, a gente gasta menos dinheiro. É um dinheiro que não é gasto, é um dinheiro que o hospital não despende. E a estimativa é que cada R$1 que você gasta investindo em higiene das mãos, você economiza R$10 que você ia gastar em outra coisa. É difícil disso aí, muitas vezes, de estimar, muitas vezes de enxergar. Por exemplo, quanto dinheiro você economiza quando você não bate seu carro todos os dias? Uma coisa um pouco difícil de enxergar, mas que pode ser um custo imenso. Bem, dito tudo isso, passando aí por todos os aspectos relacionados aí dentro do hospital, desde o custo até o NPS, eu vou falar aqui rapidinho, vou projetar a nossa experiência aqui no Hospital Primavera com o Projeto Xerife. Veja se está projetando. Não. Ainda não. Vai compartilhar. Agora sim. Agora sim. O nosso projeto Xerife, aqui no Hospital Primavera, olha, ele está passando pequeno, mas consegue acompanhar, pessoal. Eu não vou me demorar com isso daqui. A gente se ocupa aí de higienizar as mãos, a gente trabalha muito com a equipe, que é um procedimento de biossegurança, é uma boa forma de não pegar doença dentro do hospital. Os momentos que a gente... Tá parado no primeiro slide, André. Não tá andando, sabe? Se você tá andando, tá parado. Aí, agora andou. Acho que assim é o jeito que eu vou conseguir projetar. Bem, é uma medida de biossegurança, uma forma de não ficar doente trabalhando dentro do hospital. Esses são os momentos que a gente vigia. Essa foto ela é famosa no Hospital Primavera, porque as partes pintadas em marrom são as partes que a gente esquece, e a gente precisa de uma técnica que esparrame o produto pela mão toda. A técnica que usamos é a técnica do Manual de Referência da Organização Mundial de Saúde. Quem participa do projeto Xerife são os colaboradores voluntários. A pessoa, ela se voluntaria e ela passa a fazer auditorias de higiene das mãos. São pessoas de áreas estratégicas do hospital. A equipe do Serviço de Controle de Infecção também participa, mas a gente participa escondido, porque sempre que algum colaborador vê a enfermeira da CCH, ele vai lá higienizar as mãos, ele corre higienizar as mãos. Quando ele vê a mim ou quando ele vê Josi, a turma sempre higieniza as mãos. Então a gente participa, mas participa escondido. E esse é um grande motivo pelo qual o projeto não pode ficar só com controle de infecção. A gente conta aí com a ajuda valiosa da Ana Luísa, da Tatiane, nossas enfermeiras, e a nossa auxiliar administrativa, a Aline, que tabula nossos dados. Bem, quando a pessoa vai ser xerife, ela visita a CCH lá na nossa sala, a gente faz um treinamento rápido sobre a técnica, a pessoa ganha um caderninho e ganha um bottom. A gente vê aí que tem o bottom de ouro, de prata e de bronze.
que é um jeito da pessoa ir evoluindo dentro do programa. No caderninho, a pessoa preenche essa folhinha. E, recentemente, agora no mês de maio, a gente levou essa folhinha para um formulário do Google Forms. Então, a pessoa, ela acessa, ao invés de usar o caderninho, ela acessa direto dentro do Google Forms e faz a auditoria e já envia em tempo real e ainda consegue verificar quantas auditorias ela já fez por mês, ela vai acompanhando. Uma vez a cada 3 meses, a gente se reúne, faz o melhor possível para encontrar um horário. A gente distribui um lanche, que a ideia é a gente passar um tempo conversando e interagindo, as pessoas que fazem parte do Projeto Xerife. E os 3 xerifes que pontuaram, que fizeram mais avaliações, ele ganha um prêmio, um brinde. É uma lembrança, na verdade é uma lembrança que o hospital proporciona. Cada auditoria vale um ponto, cada oportunidade vale um ponto. A data da apuração é sempre 7 dias antes do próximo encontro. Mensalmente a gente recebe o caderninho, agora que está no Google Forms, a gente não tem mais essa limitação de tempo, de dias. E a meta para cada xerife são 20 avaliações por mês. Temos em torno de 40 xerifes, a maioria deles bate a meta. E no momento do encontro, quem fez bastante ponto é promovido, a gente troca o bottom. Esse bottom ele é visto pelas pessoas, eventualmente o pessoal da direção do hospital, eles conversam com as pessoas por causa do bottom. É um jeito de todos perceberem que essa é uma política importante para o Hospital Primavera. E ao final de cada encontro, a gente conversa e faz uma análise do que é que os xerifes acham que pode facilitar o processo de higienização das mãos dentro do hospital, e a gente, que é do controle de infecção, a gente leva diretamente para discutir com a presidência do hospital, de forma que a gente possa aí fomentar melhor e de forma que a gente possa aí sempre evoluir neste processo. Pode falar. Nós estamos com esse projeto desde final de 2017. Até depois de um encontro que nós tivemos em São Paulo, que a gente, com outras CCHs, que a gente pegou essa ideia e implementou no Hospital Primavera. Agora, o ponto principal dos xerifes foi institucionalizar. Foi a grande gestão do hospital entender que o projeto não é do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, não é do Núcleo de Segurança do Paciente, é do hospital. Então, o nosso primeiro encontro de lançamento foi bem bacana, o dono do hospital foi, toda a gestão administrativa, direção técnica, todo mundo, porque a gente quer assim, que o xerife se sinta valorizado, tenha um reconhecimento da gestão maior, e que o projeto seja institucional. Então, além do prêmio, a gente quer mais o reconhecimento do xerife, para que o cara queira participar, porque a direção vê com bons olhos, eu estou lá, o dono do hospital é muito bacana. Então, a gente está sempre nessa luta de promover o xerife junto à direção e à gestão maior do hospital. E ao longo desses 5 anos, a gente vem mudando algumas coisas. A pessoa entrava e não saía. Então, agora sai. Se ele não fizer 20 auditorias, ele sai, porque a gente entende que o cara não está participando, né? Então, a gente sai, a gente tenta, de certa forma, empoderá-los também, que cada xerife possa abordar uma pessoa, um médico que entra na UTI, não está higienizando a mão, a gente empodera. Nem sempre a pessoa se sente confortável de fazer essa abordagem. Então, a gente diz, olha, se não quiser, não faz, mas se a sua auditoria for muito ruim, anota o nome da pessoa que a gente vai fazer essa abordagem. Então, é assim, a gente vai amadurecendo o projeto. É isso. A gente tentou falar de uma forma bem sucinta para não tomar o tempo da Emi. Alguma coisa? Não. Então, Emi, é com você. Muito legal o projeto de vocês, Josi. E queria agradecer primeiramente o convite, né? E aí eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, só para contextualizar, porque eu tenho uma visão
das dificuldades, dos perrengues de um programa de higiene de mãos, tanto desde o hospital ali mais, né, com nem tanto, com tantos recursos, até o que tem múltiplos recursos, né? Então, aí depois da residência médica, acho que é uma coisa importante. Eu cheguei a fazer alguns anos, trabalhar numa enfermaria de infectologia de um hospital estadual. E isso, né, para o controlador de infecção, acho que é importante também, né, você ter essa visão clínica. Então, eu trabalhei por 3 anos por lá. Depois, aí, nessa, eu já comecei a, né, colocar o pezinho no controle de infecção. Todos os meus estágios eletivos, durante a residência no Emílio Ribas, eu ia atrás em algum lugar de controle de infecção ou de atendimento de acidente com material biológico, porque realmente sempre foi a minha praia, né? Então, aí eu trabalhei por um tempo num outro hospital público, só cobrindo licença maternidade, e depois eu consegui um emprego com interconsulta de infectologia num hospital privado, né, menor, com 200 e poucos leitos, e lá realmente começou a minha trajetória de controle de infecção, né? Então, lá em 2013, né, comecei aos poucos, e aí no ano seguinte eu já falei, preciso fazer uma pós-graduação. Então, recomendo até para os controladores de infecção que estão aqui, mesmo você já trabalhando na área, ter uma pós, ela te amplia os horizontes, né, aumenta essa questão de você ter os relacionamentos, né, então eu acho que isso realmente foi um divisor de águas, né, na minha carreira, porque talvez se eu não tivesse feito essa pós-graduação, talvez até, né, eu teria como que me chamaram, né, para trabalhar no Einstein. Então, obviamente teve esse link, né, de eu ter feito a pós-graduação com eles, os professores são agora meus colegas, né, então acho que isso foi muito importante. E aí, vou começar então pelo hospital privado de pequeno porte, tá, 200 e poucos leitos, né, então, quando você chega e tem que implementar um programa de higiene de mãos, uma estratégia multimodal, a primeira coisa, mais importante, é isso que a Josi e o André reforçaram muito bem, é o apoio da alta liderança, né? Tanto para a disponibilização de recursos, como e não só a alta liderança, também a diretoria de operações, digamos assim, a equipe da enfermagem, né? Se aquela pessoa, a diretora de enfermagem, diretoria de enfermagem não estiver do lado de vocês, vocês vão ter dificuldade, né? Então, por quê? Porque toda essa estratégia aí, da estratégia xerife, por exemplo, que vocês comentaram muito bem, se não houver o recurso para você fazer o reconhecimento, né, a coisa, ela morre. Porque, assim, estou fazendo múltiplas auditorias. Todo mês vou lá com o meu caderno ou com as minhas folhas e entrego depois para o controle de infecção as minhas auditorias. Se não houver uma devolutiva, né, desse trabalho, se não houver um estímulo, o programa começa a declinar. Por quê? Primeiro, você precisa treinar essas pessoas para fazer auditoria. A auditoria de higiene de mãos não é fácil, né? A enfermagem tem isso muito enraizado, né? Mas vou dar um exemplo para vocês. Eu me formei na faculdade em 2002, tá? Foi isso mesmo? Foi. Estratégia multimodal da OMS, ela foi implementada em 2009. Então, esse guia ali que o André mostrou, 2009, gente. Vamos pensar naqueles médicos, né, lá das antigas, que não tiveram essa formação, né? Foi uma coisa relativamente recente. E a gente sabe que na área de saúde, muitas coisas que são recentes, tem uma parcela ali do público da área de saúde que, né, não faz ideia. Então, lá no outro hospital em que eu trabalhava, então eu tinha, sim, apoio da diretoria, então, para disponibilização de recursos, para fazer aquela campanha anual, perto do 5 de maio, distribuir brindes, muitas dificuldades em fazer treinamentos e engajamento dos auditores, porque nós não tínhamos esse programa aí de recompensa, né? Uma época eu lembro que, assim, por favor, para a diretora de enfermagem, por favor, pelo menos oferecer algum tipo de folga, né? Porque acho que folga é uma coisa que super
E em períodos assim até conseguia, mas outros não. A gente está com déficit de funcionários, eu não vou poder dar uma folga. Não tinha dinheiro, né? Da onde que eu vou tirar o dinheiro para fazer esse café da manhã? Então, às vezes, a gente contava com, às vezes, até patrocínio, né? De representantes farmacêuticos. Olha, a gente vai fazer um café da manhã aqui e tal. Então, essas dificuldades, né? Então, mesmo do ponto de vista de controlador de infecção, né? Acho que muitos de vocês lidam com essa questão de falta de um número adequado de funcionários, né? Vamos pensar. O controle de infecção, às vezes ele é qualidade também, né, gente? Quando a diretoria manda essa demanda para nós, e núcleo de vigilância epidemiológica, notificações compulsórias. Então, vocês imaginem a loucura. E eu tinha essa dificuldade nesse outro hospital, né? Eu contava com um número restrito de enfermagem, que tinha 1000 demandas dentro do hospital, e que, além disso, precisava fazer auditorias de higiene de mãos para complementar o que os auditores, né, não complementavam com metas. Por quê? Porque todas as áreas queriam saber qual era a adesão, e essa coleta de dados era mensal, e essa coleta de dados era na folhinha. Então, era uma época que, assim, a gente não tinha essa facilidade, né? Eu acho que muitos de vocês devem sentir isso, de criar um formulário online, né? E mesmo que você crie um formulário online, que agora o André mostrou muito bem ali, o Google Forms, às vezes, gente, vai ter o celular, né, daquele auditor que não abre, que às vezes não é compatível. Então, coitada da Aline, né? Eu fico pensando, e eu tinha essa dificuldade lá no outro hospital também, de você ter que somar todas as linhas lá no caso de vocês do caderno, no meu caso eram as folhinhas, a loucura que era um trabalho, assim, homérico, que vocês não imaginam o que o controle de infecção sofre, né? Então, eu tinha essa situação, a gente conseguia coletar dados mensais, os auditores e as enfermeiras, elas iam nas áreas, fazia-se uma divulgação, porque mensalmente, pessoal, e aí tinha que correr, né, para discutir as infecções, para pegar os multi-Rs, a gente fazia um dashboard. Era um sulfite A4, tá, gente? Colorido, com gráficos, colocando as infecções do mês e adesão à higiene de mãos da unidade, qual é a bactéria multiresistente dominante dessa unidade, uma coisa bem simples, assim. Por quê? Porque se o dado ficar com controle de infecção e for apresentado só naquela reunião mensal, bimestral, que às vezes a ponta não consegue ir, o estímulo acaba, né? Então, essas reuniões que a Josi e o André fazem com os auditores é super importante, vocês divulgarem os dados, né? Mostrar que, olha, eu sou importante, meu dado está aqui, fui eu que coletei, isso tem impacto na prevenção de infecção, então acho que isso é essencial, tá? Então, a gente começou falando ali do lado, quando eu tinha poucos recursos, 200 e poucos leitos, e aí, em 2020, com o início da pandemia, para vocês terem uma ideia, o hospital, o Einstein do Morumbi, naquele momento de 2020, que a loucura estava começando, eles contavam apenas com 2 médicos, tá? Um médico meio período, que ele está conosco até hoje, e um médico que era o coordenador. Ok, o Albert Einstein o Einstein do Morumbi tem uma equipe de enfermagem até considerável, assim, a sofrência não é tanta, mas vamos imaginar, é um hospital com 690 leitos, tem 64 leitos de UTI adulto, tem 18 leitos pediátricos, tem 50 e poucos, acho que 54 leitos de UTI neonatal, tem dezenas de clínicas Einstein, eu já perdi as contas, tá, pessoal? Unidades externas, 5. Alphaville, que são unidades menores de pronto atendimento. Uma faz até cirurgias, assim, rápidas, em esquema de hospital dia. Então, Alphaville, Perdizes,
Ibirapuera, Klabin, só para vocês pensarem no tamanho da coisa, né? Então, precisa realmente ter uma equipe grande. Aí, a hora que eu cheguei, né, então, vocês imaginarem, lá em 2020 o pessoal já tá falando assim, vai dar ruim, né, vem esse Covid, vamos chamar mais alguém. Então, gente, eu entrei no Einstein como uma médica para ser um período temporário, com intenção de ficar, porque eles já tinham esse déficit, né, mas, acreditem ou não, eu entrei como temporária. E aí, gente, eu falei, nossa, vai, né, vai estar tudo pronto. E, gente, realmente, existe uma diferença grande, assim. E aí, para vocês entenderem, então, nesse momento que eu entro em 2020, nós temos um controle de infecção que cuida de algumas partes do ensino, a gente tem uma creche para funcionários, residencial de idosos, clínicas Einstein, unidades avançadas e o hospital, que é gigante. Aí, o hospital, ele está evoluindo de tal maneira que agora eles estão com essa ideia do matricial, né, do corporativo. Então, para vocês entenderem, agora, a Sociedade Brasileira Israelita Albert Einstein, ela tem 4 hospitais. Na verdade, agora vai ter 5, né? É o hospital, um particular em Goiânia, que a gente fala HIAE Goiânia, é o irmão do Einstein do Morumbi, o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, que é um foco em oncologia, o Hospital Municipal do Mboimirim, né, com parceria, e dezenas de unidades básicas de saúde, unidades básicas de saúde, compraram agora um hospital municipal lá em Goiânia também. Então, assim, a coisa está aumentando. Então, agora eles querem tudo, assim, matricial. Então, esse ano, sempre as campanhas, todo o andamento de todas as questões de controle de infecção até 2020 eram mais centralizados, né? E agora a coisa está expandindo. Então, o programa do Einstein em higiene de mãos, esse ano ele fez 20 anos. Com a mudança de que agora a campanha, pela primeira vez, ela foi feita entre todos os hospitais da rede, tá? Então, isso fez uma diferença, foi muito bacana. Só para compartilhar com vocês essas questões de campanhas, né? Existem muitas críticas, nossa campanha foi agora finalizada em 25 de maio, existem críticas de alta liderança, de pessoas que estão trabalhando por mais tempo na área de saúde, de que, mas campanha não adianta, né? Você talvez não consiga aumentar a adesão à higiene de mãos, mas não é só isso, né? Não é só você querer melhorar a taxa de adesão, é você criar realmente essa cultura, você ter essa meta, é uma cultura de segurança. Então, a campanha pode, até em alguns hospitais, até aumentar, né, temporariamente ali. No outro hospital que eu trabalhava, era impressionante. Maio e junho e julho, a adesão à higiene de mãos aos 5 momentos, ela aumentava a adesão. Aí depois caía, né, gente? Mas quando questionarem vocês, falarem assim, nossa, mas campanha, gasta-se um dinheiro. Gente, para vocês terem uma ideia, é uma estrutura gigante, assim, vem CEO do hospital, tem o apoio de toda a alta liderança, contratou o Cafu, né, para o dia 25 de maio, fazer uma palestra de motivação, porque o tema foi a Copa do Mundo do Catar. Então, as pessoas tinham que fazer narrações, como se fosse um jogo de futebol, falando sobre os 5 momentos de higienização das mãos. Então, toda a sociedade, o SBBY, participou. E foi muito bacana, né? Porque eu acho que esse tipo de campanha, quando você envolve o entendimento do que são os 5 momentos, isso sim faz uma diferença. Vou explicar por quê. Se você faz uma campanha assim, faça um jingle de higiene de mãos, ou vamos colocar ali, não que seja uma crítica, tá, pessoal? É só para fazer vocês pensarem. Façam com que essa atividade envolva o raciocínio de quando fazer o momento de higiene de mãos. Acho que isso é o mais importante. Então, gente, a gente recebeu narrações de várias categorias profissionais, e para vocês terem uma ideia, o manobrista do estacionamento lá do Morumbi, ele
foi um dos 6 ganhadores. O pessoal ganhou uma TV de 50 polegadas, tá? Só para vocês terem uma ideia. O negócio é grande. Fez, pelo menos esse, tudo bem que ele não é da área assistencial, mas fez pelo menos ele pensar no assunto. E aí, as pessoas que não foram classificadas, a gente via alguns erros, sabe? Fazendo a narração da técnica, da sequência, né? Então, eu acho que a campanha, sim, ela é super importante e ela tem que ser feita anualmente e ela precisa do apoio, né? Até o presidente da sociedade, assim, tem que motivar e as lideranças têm que comparecer, porque senão a coisa, né, não vai. Então, falando então um pouco de campanha, falar um pouco da adesão e como que funciona lá no hospital, né? A adesão no Morumbi, ela é muito boa, né? Perto do que eu tinha e vejo de outros hospitais, é acima de 80%, a adesão geral, tá? Obviamente que a categoria profissional que tem a melhor taxa de adesão é o enfermeiro, depois é auxiliar? Não, gente, o auxiliar de enfermagem ficou em segundo lugar e técnico de enfermagem em terceiro lugar, tá? Médico, adivinhem, último lugar, tá? No outro hospital, como que era lá no outro hospital? Olha a diferença de uma liderança engajada. No outro hospital, eu tinha uma coordenação de fisioterapia que era maravilhosa, era super engajada. E a categoria profissional, por muitas vezes que tinha a melhor taxa de adesão das mãos, era fisioterapeuta, por incrível que pareça, gente. E médico era por último, tá? Então, gente, eu acho que tem essa questão do médico, né, da questão da adesão, eu acho que tem uma grande parte do corpo clínico, cirurgião, que não teve essa cultura, né, de higiene de mãos desde a formação acadêmica lá na faculdade. Eu não sei como que é o currículo hoje, mas assim, o meu currículo em controle de infecção hospitalar, na minha faculdade, assim, foi vou falar, foi ruim, tá? Era tipo, no estágio da infectologia de um mês, que você tinha que lidar com um monte de outras coisas, não tinha o foco de controle de infecção, né? Era uma coisa assim, meio obscura, que você até via um pouco lá no mês que você tinha algumas matérias de enfermagem. Então, o médico, realmente, gente, a gente precisa caminhar, porque é ruim em vários lugares, né? Não só no Einstein, não, em todos os hospitais, tá bom? E acho que depois, no final, quando a gente tiver as perguntas, alguém vai afirmar a mesma coisa, tá? Então, gente, essa questão da adesão, ela é muito boa, né? Mas sim, temos dificuldades? Sim, porque é um hospital enorme. Como fazer auditorias em todos as enfermarias, né? Então, o que a gente está fazendo? Né? A gente está caminhando. A gente tinha também lá o impresso, tal, a gente também está caminhando para o Forms, o nosso vai ser o Microsoft. Aliás, gente, André, não é uma crítica, mas tem uma questão do Google que o nosso hospital não deixou usar, porque é uma questão de LGPD, sei lá, eles não deixam usar muita coisa do Google lá, eles só aceitam o Microsoft padrão ali da instituição. Então, só para falar isso, que a gente foi vetado. A gente tinha um monte de forms Google e teve que fazer toda a transição, sabe? Bom, auditor. Então, gente, essa questão do engajamento, a Josi e o André, eles estão, assim, mais avançados, porque esses bônus, né, esses estímulos, a gente ainda tem que caminhar, tá? Porque o auditor, e assim, o treinamento do auditor leva tempo, né? A gente até tem um número maior de enfermeiras para fazer esse treinamento, mas a gente ainda precisa trabalhar, né, essa questão de manter essa pessoa engajada, né? Isso é uma diferença que eu vejo que para vocês isso está muito mais estruturado, né? Então, gente, essa questão de coletar o dado totalmente eletrônico, você tem esse dado em tempo real. Então, o que está acontecendo hoje na instituição?
A gente está desenvolvendo um aplicativo que vai ser para todos os controles de infecção, para fazer auditoria de bundles, né, para fazer toda a auditoria de higiene de mãos. Ele está em construção, está quase pronto, e isso tudo veio com uma nova gerente que entrou ano passado, a doutora Paula Tuma. Então ela está trazendo uma série de novas coisas ali, né, para o setor, para facilitar, para agilizar, gente, porque é muito, vocês não imaginam a dificuldade e o tempo, né, que você leva quando você faz tudo manual, né? A gente precisa cada vez mais, do ponto de vista de controle de infecção, começar a ter uma coisa mais, né, mais rápida, mais automatizada, né, para a gente não ficar muito nesse sofrimento aí da coleta de dados, né? Então, eu falei um pouquinho, né, da composição, de como funciona, da coleta de dados, e uma coisa é certa, gente, como mostrar, né, que você realmente está prevenindo infecção. E isso, todo controlador de infecção ele sofre, né? Fazer o cálculo de quanto custa uma infecção, eu era louca para tentar fazer esse estudo no outro hospital e nunca consegui. E lá no Einstein, gente, o pessoal tem um setor dedicado para isso, de epidemiologia e economia em saúde. Pessoas que, olha, calcula para mim quanto custou essa infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. O cara vai lá, senta, não fica lá na sofrência do controlador de infecção. Pergunta aqui quanto custa esse antibiótico. Não. Então, isso, gente, é uma coisa que eu sinto uma diferença, assim, do recurso, né, do acesso às coisas. Falando ainda em acesso às coisas, né, a estrutura. Olha isso, gente. No outro hospital, ok, eu tinha dispensers de parede, tinha as pias dentro dos quartos, isso é super importante, né? Porque aquele momento em que você tem sujidade nas mãos, você deve utilizar água e sabonete. Mas eu não tinha pumps de álcool próximo do leito. Então, assim, existe no mercado, né, um suporte de álcool gel. Eu vou falar a marca aqui. Posso falar, gente? É o da Purell, tá? Ele fica ali, ele encaixa em todas as posições que você quiser, do lado do equipo de soro, na base da cama, ele é alto, ele vira, nossa, é maravilhoso. E eu não tinha Purell, né, gente? Então, assim, quando eu saí, eu estava tentando testar um suporte diferente, trabalhando com outras empresas. Então, gente, ok, é obrigatório eu ter um ponto de álcool gel onde há assistência à saúde, né? Isso é obrigatório, isso é RDC. Mas, gente, só aquele dispenser ali, grandão, trambolho, que às vezes fica longe, ele não é o suficiente, né? Então, é um custo? Mas assim, em algum momento, algum hospital sentou, pôs ali na ponta do lápis e falou assim, olha, você ter disponível, além do dispenser grandão que fica longe, você ter o dispenser ali próximo, né? Se vocês olharem aquela figura ali dos 5 momentos que o André mostrou da OMS, é o álcool dentro da área de assistência ao paciente, por isso que tem aquele quadradinho, né? Então, não adianta eu colocar um dispenser lá na entrada do quarto, né? Eu tenho que colocar ali, perto do paciente, para conseguir fazer os 5 momentos. Então, a estrutura física, gente, é essencial. Então, em algum momento, algum hospital colocou na ponta do lápis assim, sim, vale a pena eu gastar esse recurso, porque eu vou prevenir infecção, né? E acho que isso é a medida mais importante, é uma medida simples, né? Rápida, 20 a 30 segundos, e acho que uma outra coisa que auxilia muito é treinamento, né? Gente, treinamento em higiene de mãos, o hospital, ele tem um esquema, assim, maravilhoso de trilhas, de vídeos, né, ensinando o colaborador a técnica, né, ok. Só que agora, né, a gente tem uma outra visão, que eventualmente algumas práticas, talvez você tenha que validar à beira-leito, né,
Então, acho que eu deixo essa semente aí para a gente pensar. Vou dar mais um exemplo, tá? A gente também está implementando um programa ali no hospital desde o ano passado, o programa IRA Zero. Então, a gente está revisando todas as medidas de prevenção, revisando todos os bundles, né? Revisando todas as práticas. E aí, vou falar uma coisa para vocês. Controlador de infecção, ele não tem as verdades universais, tá? Prática de higiene oral de paciente em prona. Então, um dos hospitais lá falou assim, eu vou pegar esse pedaço aí, eu vou fazer ali o estudo. Só que o teste foi num boneco, não foi na vida real, porque na vida real você consegue ver uma série de dificuldades. Então, qual que é a mensagem aqui? Gente, o controlador de infecção ele tem que estar na área. Se ele quer fazer alguma recomendação de prática, de prevenção de infecção, tem que estar beira-leito junto com o colaborador da ponta, porque às vezes tem coisas que acontecem ali na ponta que a gente não faz nem ideia. Dentre elas, né, algumas falhas de higiene de mãos, algumas falhas de processo, algumas coisas que a gente até recomenda que a pessoa faça, mas é impossível. Então, eu acho que toda essa questão da tecnologia, ela é super importante para tirar o controlador de infecção de dentro, né, ali da sala. A gente tem que circular, tem que passar visita na unidade, tem que enxergar o que está acontecendo, porque é lá que você vai conseguir detectar os problemas. E isso é muito rico, tá? Então, eu acho que essa é a principal mensagem, gente. Estejam nas áreas, façam auditorias, façam a divulgação, mas vocês precisam de apoio das lideranças. Vou dar o exemplo de novo daquela liderança de fisioterapia do outro hospital que eu trabalhava, a liderança alta, né, de dar o recurso e fala, olha, acho que eu nem preciso te fazer a conta, porque o que você investe em higiene de mãos fica ali oculto, né? Às vezes o hospital não enxerga, porque o controle de infecção só dá gasto, né, gente? Geralmente é gasto com salário e vocês ficam me pedindo dinheiro, tal. A gente não consegue mostrar o nosso valor, né, como controlador de infecção, do quanto que a gente previne, do quanto que a gente traz de benefício, tanto para a vida do paciente quanto para o hospital. Mas acho que, aos poucos, né, a gente vai conseguir começar a ter um consenso, né, uma visão global da importância, e acho que é isso. A mensagem principal é: vamos estar nas áreas, né, vamos olhar os processos e seguir sempre em frente, gente. Acho que essa era a mensagem principal, e aí eu queria deixar aqui aberto para a gente bater um papo, responder as perguntas, e fico disponível. Pessoal, se alguém quiser fazer perguntas, pode fazer também perguntas pelo chat, que eu transmito aqui para a doutora Emi. Só uma coisa que você falou, Emi, lá no outro hospital que você trabalhava, quem fazia as auditorias eram as coordenadoras pessoal da enfermagem, né? Então, aqui também, lá no nosso hospital, quando a gente assumiu, quem fazia as auditorias, aí Larissa Elias, que não vai me deixar mentir, eram as coordenadoras de enfermagem e as enfermeiras da CCH, que era uma só, e da qualidade, né, meninas? Então, quando o projeto Xerife foi implementado, a gente teve e tem muito apoio das coordenadoras de enfermagem, porque elas tiraram mais essa função delas, né? Então, era muito complicado, até se alguma coordenadora de enfermagem tiver aí, eu estou vendo Larissa e Sheila, mas as meninas da CCH podiam falar também, Emília, que foi da CCH, era muita função, principalmente para as coordenadoras que não eram as enfermeiras da CCH. Então, quando implementou-se o projeto Xerife, a gente teve muito apoio delas, e elas nos apoiam muito, elas que identificam
o colaborador que tem um perfil e aí convida, porque elas sabem o quanto que elas eram sobrecarregadas. Então, foi um ponto muito bom para elas também, o xerife, né? Maravilhoso, né? E é trabalhoso, né, gente? Óbvio que dá para a gente fazer mais coisas, né? Dá para ver higiene de mãos, às vezes fazer lá uma auditoria de bundle, né? De prevenção, de inserção de catéter, alguma coisa assim, né? Então a gente tem que começar a pensar nesse aspecto, né? Aproveitar esse momento e fazer mais auditorias de outras coisas que a gente também tem que fazer, né? A gente tem que mandar dado mensal de adesão ao bando de prevenção de corrente sanguínea, de catéter central. Então, acho que isso é importante também, né? A gente começar a otimizar o tempo, né, do controlador de infecção. E o apoio, nossa, maravilhoso, né? O apoio da enfermagem das coordenações de enfermagem é tudo, porque se você não conseguir, são elas realmente, elas que identificam, né? Esse colaborador aqui vai ser excelente, ele vai, e a gente sabe, né? Aquela pessoa que é engajada, isso faz toda a diferença, né? E, assim, para quem está assistindo que não sabe, essa coisa de higiene das mãos é tão importante que a gente tem que mandar todo mês o consumo de álcool gel. Então, assim, é um caminho sem volta. Higiene das mãos, um programa de higiene das mãos dentro de um hospital é lei. Assim, é o que você falou no início. Não dá para dizer, eu não gosto, não vou perder tempo com isso. Você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que ter auditoria, você tem que divulgar, você tem que mandar, inclusive, para a Anvisa o seu consumo de álcool gel. Que eu particularmente não gosto desse indicador, porque a gente sabe que pode ter um consumo muito grande de álcool e está usando álcool. A gente vê, inclusive, às vezes, a gente sabe, acompanhando, que às vezes usa o álcool para limpar a mesa, entendeu? Então, mas é um indicador que a gente tem que fazer. Então, só para... porque, por exemplo, pode ser o consumo de álcool em gel ali do meio do elevador, né, que está ali na área social. E o dado mais importante, realmente, gente, é se usou no momento correto, né? Acho que isso é o mais importante. Uhum. Isso mesmo. Alguém mais? As meninas do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que eu estou vendo aí, que o pessoal de Lagarto está bem interessado em fortalecer o serviço de controle de infecção hospitalar, que está inaugurando uma UTI. Tem alguma pergunta, Andressa? Acho que não. O pessoal está escrevendo aqui no chat algumas coisas, eu estou virando aqui. Fora da nossa caixinha. É trocar experiências mesmo, né, pessoal? Quando a Josi me chamou, eu falei, olha, realmente é um assunto que, assim, para quem é o controlador de infecção, é o dia a dia, né? Tem que ficar de olho. Por exemplo, ontem a gente teve uma intercorrência lá com uma enfermeira que trabalha no setor, ela fez um pico hipertensivo, e aí você senta ali, acompanhei ela até a unidade de pronto atendimento, e aí eu já falei, ai, desculpa, mas eu estou fazendo aqui a auditoria do pessoal para ver se eles estão higienizando as mãos. E, gente, assim, é natural. E acho que, assim, com a pandemia, né, pessoal, acho que, não sei, obviamente que as pessoas acabam perdendo ao longo do tempo alguns hábitos, né, mas acho que todo mundo hoje tem o seu frasquinho de álcool na bolsa, né, ali acoplado, e realmente, assim, a gente lendo no passado alguns surtos, né, de quando você tinha algumas infecções respiratórias que causaram alguns transtornos em alguns países, o relato é claro, assim, olha, no período de doença respiratória em determinado país, caiu o número de infecções diarreicas. Né? Por quê? Porque estava todo mundo se prevenindo, higienizando as mãos, então acho que é um hábito que, graças a Deus, foi o lado ruim da pandemia, né? A coisa, né, se disseminou muito mais, porque hoje você não vê mais as pessoas chegando ao restaurante, era muito comum, né? A pessoa chegava ao restaurante e não higienizava as mãos. Hoje não, hoje você tem dispenseiros de álcool nas mesas dos restaurantes. Acho que isso é muito importante, né? Boa noite de novo, Emi. Excelente partilha mesmo. É muito legal a gente conhecer um pouquinho de outras realidades, né?
E eu queria saber um pouquinho como que vocês retornam a informação para os setores de vocês, como é que vocês divulgam, como é que vocês fazem esse feedback para as equipes? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Então, essa questão do feedback que ela não tá muito legal. E aí, o que está acontecendo num projeto dentro do hospital, junto com aquele projeto IRAS Zero, existe um outro projeto que é o projeto Somos. O que é o projeto Somos? É você ter pessoas dentro do controle de infecção, dentro da unidade de internação. A gente está fazendo um projeto piloto, 2 pessoas treinadas, 2 enfermeiras ou enfermeiros treinados dentro da unidade que tenham o olhar do controle de infecção. E aí, nesse momento, é que isso é um piloto em uma unidade, tá? Lá do Morumbi, de você dar feedback de taxa de infecção, de adesão à higiene de mãos, né? Porque hoje, realmente, o dado, ele está fechado ali na reunião do controle de infecção, que vão as lideranças, né? E realmente precisa expandir, para a pessoa realmente entender o seu dado. Aí, nesse projeto Somos, a gente já vê uma diferença. Eu e uma outra enfermeira, nós estamos passando nessa unidade específica desde outubro do ano passado, tá? A gente vê a evolução da unidade, desde retirada de precaução, de taxa de infecção, de descalonamento, né? A nossa visita, ela é 2 dias da semana, sendo que um dia é enfermagem e eu, enfermeira e eu, e um dia é só a enfermeira, tá? Então, tudo isso, a gente tem realmente esse feedback, né, direto ali com a unidade. O dado, ele é encaminhado para a liderança, mas assim, a gente sabe que as falhas de comunicação nas instituições de saúde, elas são super, né, ocorrem. Então, nem todos os colaboradores da ponta vão receber muitas informações que a gente passa para essa coordenação de enfermagem, ou enfermeiro sênior, que a gente chama, para a ponta, né? Aquele colaborador do noturno, né? Se é uma comunicação via oral, às vezes ele não vai receber, né? Aquele colaborador que estava de licença pode não receber. Então, realmente é uma falha. Então, gente, essa questão desse mini dashboard que você coloca ali na unidade, eu acho que, inclusive, veio de uma acreditação lá no outro hospital, era Kimenton, né, aquela acreditação canadense. Eles falavam, como que vocês fazem essa comunicação? Então, a gente bolou esse informezinho, aí tinha um semáforo, vermelho, amarelo e verde, né, esse mês de taxa de infecção tá verde. Então, tem que fazer esse tipo de comunicação. Hoje, lá no Einstein, não tá tão bom, mas lá no outro hospital, tinha até um lugarzinho para a coordenadora carimbar, assim, sabe? Colocava ali o SH, distribuía, eles colocavam ali no board deles, a enfermeira chamava ali o pessoal, mostrava e ela carimbava, eu fiz a orientação. Entendeu? Então, era interessante. Então, acho que essa comunicação é super importante para a gente ter a adesão ali dos auditores e de toda a unidade entender. Por quê? Porque no momento de acreditação, se chega o auditor ali para a ponta, a primeira coisa que ele vai perguntar, qual é a sua taxa de infecção, qual é a infecção mais prevalente, a taxa de adesão das mãos, e aí tá lá. Ele vê ali aquele board lá todo dia, né? Então, acho que isso é uma maneira legal, assim, de transmitir esses dados. Muito obrigada. Emi, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Uhum. Para você responder rapidinho, não está diretamente ligado aqui à aula, mas como que vocês estão fazendo no momento a preparação cirúrgica das mãos? Tá. Lá, já há alguns anos, tá, é utilizado o produto baseado em álcool, né, então, essa cultura já está enraizada, do PBA. Obviamente, gente, que você retirar totalmente as escovas, traz um impacto, principalmente daqueles médicos mais antigos, né, tal,
gera uma certa desconfiança, mas acho que aqui em São Paulo, isso já está um pouco mais, assim, disseminado. Para vocês terem uma ideia, lá em 2019, quando eu implementei no outro serviço, eu tive uma série de dificuldades, assim, foi muito difícil a questão da adesão. Mas lá no Einstein, assim, já é cultura, esses médicos, eles fazem cirurgias em vários hospitais, então eles já estão acostumados, são poucos os que pedem a escova, mas infelizmente, gente, eu acho que nenhum hospital conseguiu extinguir totalmente a escova, né? Isso é com o tempo, tá, gente? Não é muito fácil, não. Adesão de higiene de mãos em centro cirúrgico, hein? Nossa, esse é crítico, gente. E é difícil, acho que todos os hospitais que, se a gente perguntar aqui também nessa mesa, o pessoal vai falar, não é fácil, é muito difícil, gente. É ruim, tá? Só para falar. A Ellen levantou a mão. Pois não, Ellen? Oi, gente, boa noite. Eu sou Ellen, sou enfermeira também. Faço parte, por enquanto, eu estou saindo, né, do controle de infecção estadual, mas eu queria parabenizar o Hospital Primavera pela iniciativa, por estar apresentando um tema tão importante quanto esse, que é a questão de higienização das mãos nos serviços de saúde. E aí vocês tocaram na questão da Anvisa, do indicador de preparação alcoólica, né, de utilização, que realmente é um indicador obrigatório para os hospitais. É interessante que fique claro para todos os hospitais que estão participando desse momento a importância de fazer essa notificação, e também que esse indicador é um indicador que entra na autoavaliação de segurança do paciente também, né? Então, o hospital que ele não tem essa conformidade, ele já pode entrar como baixa adesão às práticas de segurança do paciente. Então, queria chamar a atenção em relação a isso, que os hospitais eles precisam trabalhar isso, porque é uma boa prática, é assim que a gente faz o controle de infecção, e também para o hospital, para saber que está trabalhando a cultura de segurança do paciente com relação à higienização das mãos para a prevenção de infecção hospitalar. Só um comentário mesmo, viu, gente? Legal, Ellen. Ô, Ellen, queria até comentar com você, no outro hospital, a dificuldade que eu tinha, né? Porque os papéis e responsabilidades, assim, não eram tão claros, assim, o pessoal, às vezes, não abraçava a causa. A dificuldade que eu tive para falar quem mede as bags vazias, retiradas dos dispensers e os pumps. Gente, foi homérico, assim. Aí, não, vai ser o pessoal da higiene. Ah, não vai ser o pessoal, sabe? Querendo jogar para o controlador de infecção receber os pacotes. Eu falei assim, gente, é surreal. Então, para o pessoal, para a gente compartilhar aqui também, que o controlador de infecção sofre para conseguir alguns dados. E eu falei, não, gente, vai ter que ser a higiene, vai ter que ser quem troca a bag ali no dispenser, sim, pelo amor de Deus, né? E o povo, olha, foi difícil, o povo não queria ajudar, não queria. Então, o controlador de infecção, eu falo, sempre que sofre, conhece todo mundo, isso é legal, mas é assim, é bem posto Ipiranga mesmo, tudo cai lá pra gente, né? Então... Na CCIH. Eu sei bem disso. Eu sei, mas a gente precisa trabalhar justamente isso para que todos entendam que todos precisam fazer prevenção e precisam participar do controle de infecção, não só a CCIH. Né? A CCIH sozinha ela não consegue. Então, é o trabalho de sensibilização mesmo, que é aquele trabalho de formiguinha que a gente tem que estar falando, fazendo o tempo inteiro e conversando sobre isso. A gente tem que ter muito jogo de cintura, conseguir conversar com as pessoas. Se for uma pessoa muito disruptiva, assim, que já briga com todo mundo, né, não é muito recomendável, né, pessoal? A pessoa tem que ser, né, gentil, ter uma empatia e ter muita paciência, porque se você começar já brigando com todo mundo e quebrando pontes, destruindo as pontes, já era, né? Fica muito difícil o trabalho. Sim, né? Sim. Oi, pessoal, sou eu, Emília, de novo, né? A gente já passou aí
1 hora, foi super rápido para mim, porque eu estou aqui encantada ouvindo todo mundo. Foi uma troca muito, muito boa. Eu passaria mais 1 hora aqui ouvindo vocês. Doutora Emi, muitíssimo obrigada pelas contribuições. Rose, André, Ana, Tati, Aline, vocês têm uma equipe incrível. Antes de encerrar, eu quero abrir mais uma vez, dar a oportunidade de perguntar se alguém quer tirar dúvida, fazer alguma contribuição. André, olha se tem alguma coisa no chat, porque eu estou no celular e eu não consigo olhar. Só para a gente... do chat a gente já falou. Se tiver alguma coisa extra, pessoal, o André e a Josi tem meu contato, podem mandar, não tem erro não, tá bom? Estou disponível aí. E agradeço muito o convite, assim, foi um prazer mesmo estar aqui com vocês hoje. Gente, nós queremos agradecer também a todos presentes, assim, a gente sabe que é um tema que só interessa mesmo a quem faz CCH, o pessoal ainda não entendeu a importância, e tem muita gente que não é de CCH que está participando, farmacêutico, microbiologista. Nossa, fantástico, muito obrigada pela participação de vocês. Emi, não tenho palavras. Emília, obrigada pela apresentação. Tati, excelente pergunta. Larissa, centro cirúrgico. Um dia a gente abandona as escovinhas, né? Um dia abandona. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Pessoal, obrigada, muitíssimo obrigada. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite.